Eu queria ler com vocês, continuar lendo o livro de João, capítulo 4, a partir do versículo 25. E o texto diz assim, João 4, a partir do 26. Disse-lhe Jesus, eu sou o Cristo, eu que falo contigo. E nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum deles lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. Quando a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, teria, porém, porventura alguém trazido de comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Palavra de Deus. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens, nessa passagem de João capítulo 4, de Jesus com Maria Samaritana. Eu intitulei essa série de mensagens como a busca de Deus. Aqui nós vemos claramente, quando Jesus, lá no começo do capítulo 4, fala que era-lhe necessário passar por Samaria. Ele já tinha em mente ter um encontro com essa mulher que acordou naquela manhã, consciente das suas decisões ruins, consciente do seu pecado, e se afastando ali do poço mais próximo da cidade, procurou resolver as suas necessidades de trabalho, de cuidado da sua casa, um pouco mais afastado, buscando água num poço mais distante, porque já tinha sido divorciada ou perdido o casamento por 5 vezes e agora ela era amante de outra pessoa, de outro marido que não era dela. Então, com certeza, nós temos aqui uma mulher que não era bem vista nem bem aceita na própria sociedade. O próprio fato de ser mulher já era por motivo só nessa cultura um motivo de desprezo. Vocês reparem que quando os discípulos encontraram Jesus falando com ela, eles ficaram espantados, mas os discípulos já conheciam bem o mestre e sabiam que mesmo quando a gente não entende o que ele está fazendo, deve haver algum motivo bom para ele fazer aquilo que eu não entendo. Com profundas riquezas, o saber, o conhecer dele, então não vamos intrometer, porque para um rabi, ser visto em público falando com uma mulher, já era em si só o fim da sua reputação. Ainda havia um agravante, que ele era judeu e essa mulher era samaritana, fruto de uma linhagem corrompida, uma linhagem misturada. E por causa disso, eles eram considerados piores que os cães para os próprios judeus. Então, o judeu jamais falaria com o samaritano, jamais falaria o judeu com uma mulher em público, e jamais falaria o judeu, um homem, um rabi, com uma mulher adulta. Mas Jesus, mesmo assim, que encontrar, falou que era necessário passar por Samaria e ter um encontro com essa mulher. Então, no primeiro domingo, nós aprendemos a passagem que eu intitulei Em Busca dos Perdidos. Jesus veio a essa terra em busca dos que estão perdidos. Mais à frente no relato, ele nos impressiona ainda mais, pois mesmo confrontando a mulher no seu erro, no seu pecado e nos seus equívocos religiosos,
ele colocando a ela ali o fato equivocado dos samaritanos adorarem no lugar errado, com as informações incompletas. Mesmo assim, ele disse a ela que estava à procura dela, pois enviado por Deus estava à procura de verdadeiros adoradores. E no domingo passado aprendemos que Deus está em busca de verdadeiros adoradores. Ele não faz isso procurando aqueles que são os melhores entre os melhores. Deus não te busca ou buscou a mim porque eu sou de fato o melhor entre os melhores, porque eu adoro a Deus em espírito e verdade, por isso ele veio até mim. Não. Eu me torno um verdadeiro adorador depois de ter sido encontrado e buscado por Deus. O que me torna um adorador que o adora em espírito e verdade não é o meu próprio esforço e a minha própria dedicação. O que me torna um verdadeiro adorador que o adora em espírito e verdade foi o fato de um dia, imerecidamente, ter sido encontrado, buscado, confrontado por Deus com a sua palavra e com a sua verdade, que me constrangeu quando ele disse a mim claramente quem eu era, digno de pecado, digno da morte, e quem ele era, santo, justo e bom. E mesmo assim, ele escolheu me amar, se entregar a mim, morrer a minha morte, ressuscitar ao terceiro dia, me doar o seu Santo Espírito. E quando você é confrontado com isso, não resta de mais nada a não ser se tornar um verdadeiro adorador, que o adora em espírito e em verdade. E agora, nesse terceiro domingo, essa série vai ser de 5 domingos. Vou encerrar a ceia que vem no primeiro domingo do mês de fevereiro. Queria meditar com vocês sobre o título Em Busca da Vontade de Deus. Em busca da vontade de Deus. Pois aquilo que mais inevitável pode acontecer na minha e na tua vida, quando encontramos, ou melhor, quando somos encontrados por Jesus, é procurar buscar a sua vontade. Olha novamente no versículo 27 e no versículo 28. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum deles lhe disse: que perguntas ou por que falas? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Essa mulher, depois de ter sido encontrada, pasmada, surpreendida por um homem, por um judeu, por um rabi, que lhe pediu um copo d'água, que sabia a sua vida, que lhe declarou aquilo que ela era, e mesmo sabendo quem ela era, não se afastou dela. Pelo contrário, se revelou a ela dizendo: eu sou o Cristo, eu que vos falo. Depois de ter sido encontrado com essa verdade absoluta, não houve mais nada que ela pudesse fazer a não ser sair correndo e cumprir a vontade que Deus tinha projetado para ela. Muitos de nós desejamos saber, compreender, viver e experimentar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, mas antes você precisa ser confrontado com a verdade do Evangelho, de quem você é e de quem Deus é, e sabedor de quem eu sou e quem Ele é. Eu entendo o que Ele tem, o que Ele faz, o que Ele espera de mim, não pelo que eu sou, mas pelo que Ele é, através de mim. Essa mulher imediatamente se transformou de uma prostituta adúltera, azarada, numa missionária espetacularmente eficaz. Uma mulher que saiu declarando sem medo quem ela era, o que ela havia feito, mas o que importava não era mais quem ela era, o que ela tinha feito, mas aquele cujo qual ela tinha encontrado. E a passagem fala ali no versículo 30 que saíram, pois, toda a cidade e vieram a ter com ela.
Tem muita gente que quer entender a vontade de Deus, desfrutar a vontade de Deus, experimentar a vontade de Deus, mas não quer ser confrontado com a verdade do Evangelho. Falam para mim, a verdade é muito dura, a palavra que você fala é muito dura, mas a palavra da verdade é dura, simplesmente a verdade, ela é necessária. Se eu vejo a minha filha de um ano, preste a botar o dedo na tomada, não entenda, e eu falo com ela de maneira firme, de maneira consistente, não toca aí. O meu objetivo não é ofender, o meu objetivo não é assustar, o meu objetivo é livrar ela da morte, da dor, da vergonha. A verdade muitas vezes parece dura porque a gente que é obstinado em perseguir e buscar mentira. Mas Deus, em amor, nos confronta com a sua verdade, para que eu e você possamos experimentar aquilo que no mesmo dia jamais imaginamos. Uma mulher que fugiu de vergonha da sua cidade volta como uma verdadeira serva e missionária de Deus no mesmo lugar onde outrora fora envergonhada. Agora estava sendo honrada por Deus, pois não estava mais preocupada com aquilo que ela era. Ela estava preocupada com o grande eu sou que ela havia encontrado. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e obedecer. João capítulo 5, versículo 19 diz assim: Jesus me disse: em verdade lhes digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazendo. Porque tudo que este fizer, o filho faz também. Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Vós, porém, fazem o que ouviram do Pai de vocês. Se Jesus não tomava um passo, uma decisão, sem antes se comprovar a verdade e a verdade, o que eu e você deveríamos fazer e ser diferente? Deus disse que nós devemos fazer assim também, em João capítulo 10, versículo 27, quando ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Você tem ouvido a voz do bom pastor? Quando você acorda de manhã, você se pergunta: qual é a tua verdade para mim nesse dia, Senhor? O que o Senhor tem para mim? O que eu devo corrigir? A quem eu devo pedir perdão? A quem devo estender misericórdia? Eu quero fazer o que eu vejo o Senhor fazendo, eu quero ser o que eu vejo o Senhor sendo na minha vida. Você acorda de manhã e pergunta para o Espírito Santo: qual é a minha direção para hoje? Pois as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e a essas ovelhas eu lhes dou a vida eterna, a vida na qualidade que Deus vive. A Zoe e a Ionos é para aqueles que ouvem a voz de Jesus e obedecem. Mas para se viver a vontade de Deus, significa às vezes deixar de buscar prioritariamente as nossas próprias necessidades e buscar em primeiro lugar o reino de Deus. No versículo 28, quanto a mulher deixou o seu cântaro. Pergunta a você: acabou a necessidade dela de água? Uma mulher tinha que sair buscar um poço, porque não tinha encanamento como nós temos hoje. Ela precisa da água para beber, ela precisa da água para cozinhar, ela precisa da água para lavar os utensílios da sua casa, ela precisa da água para lavar a roupa da sua casa. Acabou a necessidade dessa mulher? Uma mulher que acordou naquele dia envergonhada, entristecida, com a única preocupação de procurar um poço longe o bastante para não passar vergonha e buscar ali a água que era necessária. De repente, depois de ter encontrado com um tesouro, deixe o seu cântaro de lado e sai para fazer a vontade do seu Pai, do seu novo Pai, daquele a quem ela havia conhecido. Ela achou um tesouro. Mateus capítulo 13, versículo: o reino dos céus é semelhante
homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. 45. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. Jesus compara o seu reino como um homem que encontra um tesouro tão precioso que de repente tudo que ele tem não se compara, não se equipara àquele tesouro. Então ele abre mão de tudo para buscar aquele tesouro maravilhoso que é o reino de Deus. Justiça, paz e alegria é o reino de Deus para aqueles que o encontram. Não que nós não tenhamos mais necessidades, não que eu não tenha mais que me preocupar com as minhas necessidades, mas eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas me serão acrescentadas. Foi isso que Mateus disse, Jesus disse em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, ao ele afirmar aos discípulos: por isso digo a vocês, e isso serve a você também nessa noite, não se preocupem com a vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves dos céus, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupa com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, eles não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo: o que comeremos? O que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram essas coisas. O Pai de vocês que está no céu não sabe. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Por que você se preocupa? Se eu fizer isso, como que vai ser a minha casa? Como que vai ser o meu sustento? Você está dizendo para mim que se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, você se colocará em prejuízo? Em desperdício? Eu lembro quando encontrei o tesouro. Passei a minha vida inteira me preparando para ser alguém. E mesmo ninguém esperando que eu fosse alguma coisa, no final do terceiro ano, eu passei direto na faculdade de Engenharia Civil na Universidade Estadual de Londrina. O meu avô tinha sido mestre de obra, o meu pai e os meus tios haviam sido pedreiros, serventes de pedreiro. E de repente tinha um netinho dos 18 netos que passou em engenharia. Eu virei o xodó da família. Eu podia escolher o que eu queria. Todos os tios de repente se reuniram para me ajudar. Agora vamos fazer. O que você precisa? Tal livro, tal equipamento, tal capacete? Você vai ser alguém. Você vai ser engenheiro, mas um dia desafiado pelo meu pai, eu fui desafiado a cantar num bar lá na UEL e cantar mensagens a respeito de Jesus e do Evangelho, e eu comecei a cantar aquelas músicas num bar cheio de gente bêbada que esperava terminar de cantar a música para gritar: toca Raul! E ninguém prestando atenção no que eu estava falando, ninguém batendo palma para o que eu estava fazendo, mas de repente parece que eu encontrei aquilo para o qual eu fui projetado desde o ventre da minha mãe.
E eu fiz aquela ação, não teve grandes frutos, não teve aplauso, não teve repercussão, não teve sucesso, mas teve uma satisfação tão plena dentro do meu coração que de repente, todo dia, quando eu saía de ônibus e passava do lado do bar, enquanto todos os outros caras no ônibus estavam esperando dar a happy hour para encher a cara, eu ficava indo para a aula de engenharia pensando quando de novo eu ia fazer aquilo para o qual eu fui projetado. Quando de novo eu ia fazer aquilo para o qual Deus me chamou, mas foi tão melhor, foi tão mais satisfatório. De repente as coisas perderam brilho. A engenharia que eu amava tanto perdeu brilho, a vaidade. Eu escolhi engenharia pela vaidade. Eu vi um cara no Paraná TV dando entrevista, apareceu o nome dele, e embaixo engenheiro civil, com um capacete branco. Eu pensei, cara, vai ficar muito bom esse mim. Eu vou virar engenheiro, uma família de pedreiro, doutor Mateus, por favor, me respeite. De repente aquilo perdeu a graça. Aqueles exercícios, aqueles desafios perderam a graça. E no meio da prova de mecânica das estruturas, eu ouvi uma voz impulsionando no meu coração: acabou o teu tempo aqui, agora você é meu, agora você vai me servir. E eu saí correndo, gritando: acabou, acabou, acabou a tortura de buscar uma coisa que não presta para nada. Eu encontrei um tesouro, algo pelo qual vale a pena viver, algo pelo qual vale a pena morrer. Não importa a circunstância. Eu fui correndo, ninguém me apoiou, ninguém bateu palma para mim. Você reclama que não tem apoio? Ninguém me apoiou. Recebi ligação de parente que eu nem sabia que existia: Mateus, você é burro, você está desgraçando a tua vida, não seja idiota, você nunca mais vai conseguir uma oportunidade como essa. Pastor, larga de ser burro. Você não tem potencial, você não é legal, você não é amoroso, você é um tapado. A única coisa que você tem é inteligência para fazer conta, não seja imbecil. Mas não vale a pena. Não vale a pena. Eu lembro do que eu senti. Ah, me desculpa, não vai dar para mim. Eu encontrei um tesouro. Eu não estou nem aí. Como que vai ser o seu futuro? Eu não quero saber. Eu tenho vida. Eu encontrei o propósito da minha vida. Isso já faz, sei lá, 18 anos. 18 anos. Teve problema? Teve luta? Teve. Como engenheiro, não teria. Mas eu falo uma coisa para você: tem satisfação todo dia. Tem sofrimento toda hora. Hoje, depois de alguns anos, eu posso escolher, irmãos, o emprego que eu quero ter, a grana que eu quero ganhar, onde eu posso morar, literalmente. Literalmente. Hoje de manhã eu recebi uma mensagem da Junta de Missões Nacionais falando: Mateus, a partir de agora, escolhe onde você quer morar. Escolhe onde você quer trabalhar. Escolhe, manda uma proposta para nós de quanto você quer ganhar. Eu falei: eu só quero continuar fazendo a vontade do meu pai, porque eu não estou aqui por causa de cidade, eu não estou aqui por causa de dinheiro, eu não estou aqui por causa de sucesso, eu estou aqui porque essa é a vontade de Deus. E não tem nada melhor para a minha vida e para a tua vida do que experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Assim, estou casado há 15 anos, sustentando 3 filhos, e nunca nos faltou nada. Porque, em primeiro lugar, eu busco o tesouro que um dia eu encontrei. Mas às vezes, para viver a vontade de Deus, é necessário ir ou estar onde outrora desejamos fugir, para testemunhar com sinceridade, sem vaidade, o que Deus fez por nós. Ainda no versículo 28, deixou o seu cântaro e foi à cidade. Foi à cidade. Olha que coisa espetacular. Ela começou a história fugindo da cidade. Ela começou a história se escondendo de quem era. E terminou essa passagem voltando, correndo do lugar que fugia, do lugar que ela tinha vergonha de quem era. Porque agora a questão não é quem ela era. A questão era quem ela encontrou.
ela encontrou o eu sou. Ela volta testificando: vem e vê o homem que me diz tudo quanto eu tenho feito, como se fosse bonito. Vem ver, gente. Lembra que eu tinha vergonha porque eu sou uma adúltera? Lembra que eu sou uma samaritana divorciada 5 vezes e agora amante do fulano ali? Não tem mais problema, sabe por quê? Eu encontrei alguém que é o Cristo. O Cristo. E ele me disse tudo que eu tenho, tudo que eu sou, não porque ele bateu o palmo e achou lindo, mas porque agora encontrei o Cristo, que é o único capaz de me libertar da onde eu não poderia jamais sair, se não fosse pelas suas forças. Eu encontrei aquele que me transportou do império das trevas. Eu encontrei aquele que me transportou para o reino do Filho do seu amor. Não importa quem você é. Oh, mas eu não sei falar, disse Moisés ao Senhor. Você acabou de encontrar o eu sou. Mas eu não tenho nada, só tenho um pedaço de pau na mão. Não importa o que você tem na mão, o que importa é o que eu digo, com o que você faz com o que tem na mão. Então lança um pedaço de pau na mão, vira uma cobra, pega esse pedaço da mão, aponta para o céu, cai fogo do céu, bate na água, vira um mar de sangue. Porque não importa quem você é, não importa o que você tem, não importa o que você pode. Importa é aquilo que teve, que é, que era, que é adivinho, que pode todas as coisas e sabe de tudo, disse. Eu gosto da passagem de Colossenses 1:3, pois ele diz exatamente isso. Ele nos libertou do poder das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amado, em quem temos a redenção e remissão dos pecados. E ele começa agora a dizer quem ele é. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, pois dele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Eu não estou nem aí. Mas Mateus, você é um idiota, mas eu sirvo um Deus que tudo pode, irmãos. Eu sirvo um Deus que é a imagem do Deus invisível. Eu não estou nem aí. Eu encontrei o tesouro. Eu encontrei, não me importa de vir aqui e falar os meus pecados, as minhas falhas. Ai, você vai perder o respeito da igreja. Eu não estou nem aí com o respeito da igreja. Eu me importo com o que o Pai pensa de mim. E Ele, que sabe exatamente quem eu sou, foi o que mais me amou e me deu a oportunidade, não de continuar sendo um imbecil, mas de ser transformado de glória em glória, enquanto eu testifico o que Ele fez por mim e está fazendo, e pela fé creio que fará. Amém. Coisas que ninguém viu, ninguém imaginou, não porque eu sou alguma coisa. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, a imagem do Deus invisível. Então, se Ele me manda para um lugar que não é do meu interesse, não é do meu interesse. Pois a vontade de Deus supera todas as coisas. Ele disse para Pedro em João 21:18, em verdade, lhes digo que quando era mais moço, você cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro cingirá, e o levará para onde você não quer ir. Quando você encontra a vontade de Deus, você perde o controle de aonde você vai, por que você vai. Você perde o controle do que você quer fazer ou não, não importa. O que importa é a vontade de Deus. Ele tanto nos manda para lugares que a gente não quer ir, como nos impede de ir, às vezes, a lugares que a gente quer ir.
Se ele é o meu Senhor, se ele é o meu rei, é o direito dele. Atos 16:6, o texto diz que os discípulos percorreram a região frígio-galata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Tem noção? Eu vou pregar o evangelho lá. Não, eu não quero que pregue lá. Mas por quê? Não importa. Você prega onde ele quer que você prega. Você vai onde ele quer que você vá. A porta que ele abre, ninguém fecha. Mas a que ele fecha, ninguém abre também. Então, chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não permitiu também. E estando consternado, Mísia foram a Troade. Então, à noite, Paulo teve uma visão na qual um homem na Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e nos ajude. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procurando partir para aquele destino, concluiu que Deus o havia chamado para nos anunciar o Evangelho. Paulo queria ir para a província da Ásia, para Mísia, para Bitínia, mas Deus queria que ele fosse para Macedônia. Para experimentar a vontade de Deus, é necessário ir aonde Deus quer que você vá, não aonde você quer ir. Por isso que pouca gente experimenta. Experimenta a vontade de Deus fantasiada dos seus próprios desejos. Você precisa aprender, irmãos, que eu já ensinei aqui 1 milhão de vezes, que a vontade de Deus nem sempre é desejável. Mas a vontade de Deus é sempre perfeita. Assim como numa dieta, nem tudo que a gente nos ensinado a comer é desejado. Nem tudo que é desejável faz bem. Nem tudo que faz bem é desejável. Deus, você falou, estou quase emagrecendo. Porque só sobrou uma camisa para mim vir para a igreja. Por isso que eu estou de camiseta todo dia. Porque minhas camisetas já eram, minhas camisas acabou. Os botãozinhos guerreiros não suportaram mais a batalha. Eu falei, meu Deus, eu preciso perder pelo menos 10 centímetros de barriga para poder usar a camisa da igreja. E aí, irmão, minha cunhada faz um suco detox com uma cara de vômito de cabelo. Você olha para aquele negócio com fome. E a Renata vai lá e faz aquele doce, faz o assado, e faz aquele mousse de não sei do que, e a hora que está todo mundo comendo, pega aquela porcaria verde. Parece que alguém vomitou aquilo. É desejável? Não, mas faz bem. Você fecha o olho, fecha o nariz. E até que é gostosinho. Não sei se é a fome. Só sei que a alegria é chegar na balança e ver que perdeu ali 2 quilos, 10 centímetros. Eu perdi 10 centímetros, cara. De pura, sei lá o que tem aqui. Mas faz bem. O problema meu, irmãos, é que eu busquei, nos últimos 15 anos depois que eu parei de jogar bola, só o que é desejável. Aí você faz exame, o colesterol está lá em cima, a diabetes está lá em cima. Você vai brincar com as suas filhas de bola, passa 2 minutos e já está ofegante, quase infartando. Isso não faz bem, não, cara. É engraçado, mas não faz bem. Eu não vou chegar com 60 anos desse jeito. Ninguém chega com 60 anos, quando você tem 30, com uma cintura de 120 centímetros. Não dá certo. Isso é morte. Nem sempre é desejável deixar de comer, nem sempre é desejável comer aquele vômito de cachorro, sei lá. Mas aquilo é perfeito para mim. Esse foi o problema de Adão e Eva. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu-lhe também ao marido e ele comeu. E por causa disso, é essa desgraça que eu e você somos obrigados a vivenciar a todo dia. Porque um dia, uma miserável viu uma árvore que ela achou bom, agradável e desejável. E hoje, meu amigo, talvez você esteja internado no hospital
E ali, com a sua esposa dopada, vai vir um desgraçado, porque não tem outra expressão, que não é palavrão. E ele vai olhar para a tua mulher dopada e vai sentir uma atração, um desejo de abusar dela. E faz. E o mundo é o que o mundo é. Porque de repente as pessoas vão se entregando a desejos e mais desejos e são banhadas de uma bomba de endorfina no cérebro, e o cérebro não foi projetado para isso, e vai lá e vai bloqueando, e de repente aquele desejo teu na internet não satisfaz mais, então você vai para outro desejo, e depois outro desejo, e depois outro desejo. E o vídeo mais caro, pornográfico, que se vende na internet hoje, é de uma criança de 4 anos de idade, com síndrome de Down, sem braço, sem perna, sendo abusado por mais de 15 homens russos, amarrada numa cadeira. Por quê? Porque era o desejo daqueles homens. E porque vende, porque tem desejo, pessoas que desejam isso e compram. Desejo. O desejo desgraçou a humanidade. O desejo continua desgraçando a minha e a tua vida. Mas a vontade de Deus, como eu disse, às vezes pode não parecer desejável, mas ela também é boa. Ela pode não ser desejável, mas ela é agradável sim. Principalmente, mesmo que não seja desejável, ela é perfeita. Por isso Romanos 12:2 diz: não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois os desejos do coração do homem conduz à morte, mas a vontade de Deus conduz à vida eterna. A gente tem sido enganado, irmãos. Tem um documentário no Netflix que explica para você como é que o Instagram domina a tua cabeça. Ele descobre o que você gosta. Ele descobre quando você para. Você não precisa nem clicar, não. Uma determinada foto te atrai porque você para de correr o dedo. Ele calcula aquela pausa fora do padrão. E antes que você corra de novo, aparece uma imagem igual, e uma imagem igual, e uma imagem igual, e uma imagem igual. E você fica escravizado. E eles descobriram que se colocar uma notificação no Instagram, você volta correndo, achando que alguém te mandou um direct. E você nem percebeu que ninguém curtiu porcaria nenhuma, nem te mandou um direct. É só você, otário, que voltou para o Instagram para continuar correndo, reels atrás de outro. E quando passou, a tua produtividade foi para o pau, a tua mente já era. Você é um escravo da tecnologia e não sabe que é um escravo do próprio desejo. Por isso os casamentos estão acabando. Por isso os ministérios estão acabando. Por isso os jovens que tinham tanto potencial estão virando um bando de retardado, que não consegue suportar uma informação que dure mais do que os 15 segundos dos stories. Leia um parágrafo e no segundo já não entende mais, porque ficaram idiotizados pela tecnologia, porque foram dopados pelo próprio desejo. Mas é necessário abrir mão daquilo que nós desejamos, se quisermos experimentar a vontade que é perfeita de Deus para mim e para você. Às vezes é necessário abrir mão de comer aquilo que eu quero para ter a saúde que eu preciso. Essa é a questão. É por isso que nós às vezes temos que jejuar. O jejum é esse significado, irmão. Além da humilhação, além da testificação da nossa limitação, miséria, necessidade, pobreza espiritual, o jejum é você abrir mão de comer aquilo que você deseja, para falar para Deus: olha Deus, eu queria muito esse prato de comida, mas o que eu preciso mesmo é da tua vontade se cumprir na minha vida. Pois foi fazendo o que eu quero que eu me tornei o que eu sou e cheguei aonde eu cheguei. Mas eu sei que os seus pensamentos para mim são maiores do que os meus, os seus planos para mim são maiores do que os meus. Então não seja feito conforme a minha vontade, mas seja feita a tua, Senhor. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. Me dá só o pão de cada dia e perdoa as minhas ofensas, ó Pai.
pois foi fazendo a minha vontade, foi se alimentando do que eu desejo, que eu cheguei até aqui. Mas Jesus, diferente de mim e de você, Jesus que não era viciado em pornografia, Jesus que não era burro, Jesus que não era mentiroso, que não era invejoso, Jesus que era perfeito, santo, justo e bom, esse mesmo Jesus que não tinha necessidade de melhorar, ele não tinha necessidade de se aprimorar, esse mesmo Jesus em João 4,34 diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Se Jesus se alimentava da vontade do Pai, por que eu e você vamos continuar se alimentando das nossas próprias vontades? Se Jesus se retirava no canto e orava perguntando a Deus a próxima direção, sendo onisciente, por que eu e você saímos fazendo as coisas, tomando a decisão e depois pedindo para Deus abençoar as cargas que fizemos? Antes a gente perguntasse: Deus, o que eu faço? Não, a gente pede: Senhor, já decidi, agora abençoa. Senhor, agora fiz, tem misericórdia. Senhor, agora a carga está feita, recupera. A única prova de amor que nós podemos dar a Deus é obedecer os mandamentos daquele a quem nós dizemos amar. Você quer ter paz? Obedecer os mandamentos de Deus é a única forma de alcançar a paz, pois é impossível você ter paz vivendo contra a vontade do Rei do Universo. A gente quer ter paz. Imagina que o prefeito aqui, nós estamos numa cidade pequena, eu não estou acostumado a sair para o banco, encontro o irmão da igreja e encontro o jacaré. Ei, jacaré! Agora imagina que ele faz um decreto e eu deliberadamente falo: quer saber? Não vou fazer. Ele faz uma lei e eu bato de frente com ele e não vou cumprir. Eu vou na rua e encontro o jacaré. Ele impõe a sua polícia e vou na minha casa. Que paz que tenho eu? E olha que esse é um cara limitado, ele não está em todo lugar, mas se você fizer uma cama no mais alto monte ou no mais profundo abismo, Deus estará lá. Então como você pode querer ter paz se você não obedece à vontade do Rei do Universo? Ah, quer ter felicidade? É impossível ter felicidade se você não obedece às regras do manual do construtor. Como que você vai estar bem numa área se aquele que projetou falou para você: olha, esse equipamento é em 127. O cara vai lá, gasta uma nota, compra uma TV, Full HD, 40 mil cara, 200 mil polegadas, tampa a parede, e ele vê o brilho e fala: quer saber? 127 está pouco, eu vou botar no 220 para brilhar mais. É burrice, irmão, não é? Por isso que a palavra de Deus fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque se você não tem temor ao Senhor, você não tem nem o começo da sabedoria. Literalmente. Não precisa dizer. Esses dias eu estava angustiado porque a Renata me deu uma missão de pentear o cabelo das meninas antes de vir para o culto. E o cabelo da Laura, eu não sei o que tem, mas é um imã de dó. Então você pega aquele cabelo. Aí eu vi alguém falar: vai pelas pontas. E ela chora. Nossa, aquela paz antes de vir para cá. Imagina. Agora tem a velhinha. E ela tem que chegar às 6 horas. Aí no dia eu tô vendo um cabeleireiro. E o cabeleireiro falou assim: você escova o cabelo assim, ó? Pensa numa escova. Isso aqui é uma escova. Você escova o teu cabelo assim? Burro. Olha aqui, ele mostrou os negócios. Ó, tudo torto. Agora olha aqui, ó, de frente. Faz assim, ó. Eu falei: não. Mentira. Você já foi no cabeleireiro? Bom, ele penteou o cabelo assim, ó. Mas é macumba. A Renata pegou o cabelo da Laura. Virou assim.
felicidade. Sem gritos, sem problema, cabelo lisinho. Felicidade. Para quem ouve os mandamentos e aprende com quem sabe mais. É quem continua chegando em casa escovando de lado. Por isso, Salmo 119 fala muita paz, saúde, prosperidade, bem-estar. Tem aqueles que amam a sua lei. Para eles não há tropeço. A paz está para quem escova o cabelo do jeito que foi feito para projetar. Então, por mais que eu olhe para o lado e pense, quer saber, Deus, talvez o Senhor mandou fazer isso, mas eu acho mais legal desse jeito. Não perca tempo, irmão. Pergunte o que Deus falou em sua palavra. Jesus fazia isso. Quem sou eu? Quem é você? Pois só tem êxito aquele que obedece às suas leis. Só tem êxito aqueles que obedecem à sua vontade. Só no livro de João, por mais de 44 vezes aparece Jesus declarando que só faz aquilo que o Pai nos ensinou a fazer. João 17,4 ele fala: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. João 6,38 ele fala: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 8,29 fala: aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Isso é uma mensagem dura? Isso é a mensagem da salvação. Está se sentindo só? Para de fazer o que ele pediu para não fazer. Está se sentindo infeliz? Improdutivo? Começa a fazer o que agrada o Pai. Ele nunca vai te deixar só. E você vai desfrutar da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. E para concluir, irmãos, a vontade de Deus é individualizada e é personalizada. Era-lhe necessário passar em Samaria. Para quê? Para falar com aquela mulher. Quando ele se apresenta como Deus, ele não fala o Deus dos hebreus. Os outros chamam ele de Deus dos hebreus. Ele fala: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu tenho um trabalho individual, personalizado. Ele é isso com todas as suas criaturas e criação. Isaías 40:26, ele fala assim: levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só venha faltar. A NASA diz que tem mais estrelas nos céus do que grãos de areia em todas as praias do mundo. Existem mais estrelas no céu do que grãos de areia em todas as praias do mundo. E a Bíblia fala que essas estrelas, totalmente insignificantes, que hoje em dia mal conseguimos vê-las e não conhecemos nem 0,5% dela com todos os telescópios possíveis, o Senhor as chama pelo nome. Salmo 147:3, ele sara os que têm coração quebrantado e trata as feridas deles. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Pois grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Agora, irmãos, se Deus chama uma estrela pelo nome, sabe aquela estrela cadente que você viu ela se implodir uma vez para contar e fazer um desejo? Sabe aquelas 3 Maria que nós chamamos de 3 Maria e não aponta para não dar verruga no dedo? Deus tem um nome melhor para cada uma daquelas Maria. Deus tem um nome para cada uma daquelas estrelas cadentes que passam na sua frente, muitas vezes desapercebido. Por que você acha que você seria diferente? Deus não trata a gente por camboio, não. Para Deus, a gente não é um caminhão cheio de japonês, não. Para a gente, nós temos uma identidade. Esse digital que você tem, ninguém mais tem.
Essa íris que está nos seus olhos está marcada com cada situação da sua vida. E Deus chama cada um de nós pelo nome e tem gravado um plano para nós na palma de suas mãos. Por isso ele disse em Isaías 49:15, o Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Isso é praticamente impossível. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Sabe por quê? Eis que gravei você nas palmas das minhas mãos. As suas muralhas estão continuamente diante de mim. Deus gravou você na palma da sua mão e tem um projeto específico para você. Eu vi o Jim Caviezel, o ator que interpretou Jesus Cristo na Paixão de Cristo. Ele falou uma frase que parece motivacional, mas não é. Ele falou assim: você não foi chamado para se encaixar, você foi chamado para se destacar. Parece uma frase de efeito motivacional, mas não é. Porque tudo que o mundo quer é que você se encaixe. O que eles fazem lá fora é que a gente tem que se encaixar. A pessoa já te encontra e pergunta: você é o quê? Bolsonarista ou petista? Então você já entra num pacote de 55 milhões de pessoas de um lado e uns 40 milhões roubados do outro. De quem que você é? De direita ou de esquerda? Você é flamenguista ou você é corintiano? Bota nós como ladrão, não tem nem saída. Você é o quê? Eu sou filho de Deus. Eu tenho um plano específico, exclusivo para mim. Eu não tenho que fazer ou gostar de todas essas coisas para me encaixar no teu grupinho, porque eu não preciso ser aceito para me encaixar em lugar nenhum. Eu já sou encaixado. Eu sou encaixado na videira. Eu já encontrei o meu lugar. E nesse lugar eu tenho satisfação plena. Então eu não vou fazer isso só para te agradar. Eu ia na UEL e os caras chegavam e tinham um trote, no trote pegavam um funil e botava na garganta, descia a vodka na cabeça dos caras, e o cara já virava chapado, e depois, chapadão com a vodka, tinha coragem para chegar em uma outra mulher, e ali tinha as mulheres agachadas, fazendo um monte de atrocidade, e eu cheguei e falei assim: eu não vou beber não. Você não bebe? Não, eu não bebo. E aí chegou a moça querendo provocar: e você não beija também? Aí eu beijo, mas vou beijar essa boca aí, quem sabe Deus onde estava. Eu sei, meu filho, eu sei, então o capeta sabe onde estava. Então eu virei um calouro que não dá nem para falar o nome, mas é quase parecido com um busão. O viado. O que não gosta, né? Você não gosta? Eu gosto. Para gostar eu tenho que sair beijando todo mundo? Para gostar eu tenho que sair enchendo a cara igual todo mundo? Se você precisa encher a cara para se sentir feliz, o problema é teu. Eu já sou feliz. Eu já pareço um bêbado sem beber, porque eu tenho alegria plena. Eu estou sempre brincando. Eu não preciso me dopar para ter coragem de falar com você. Eu já tenho coragem, porque eu não tenho medo do teu julgamento a meu respeito, pois eu já fui julgado e aceito por Deus. Então eu não estou nem aí. Eu sou eu mesmo. Não preciso me encaixar nesse grupinho miserável para ser aceito por esse povinho que eu nem lembro mais o nome. Eu já fui aceito por Deus. Ele tem um plano para mim. É lógico. Se você não se encaixa, você se destaca. Se você se destaca, toma uma martelada. Mas que privilégio, irmão. Privilégio é se destacar por causa da glória de Deus, do que se encaixar por causa da glória dos homens. Virar um saco de gente falando que nem papagaio, retardado, as mesmas coisas, lendo as mesmas coisas, assistindo as mesmas porcarias. Eu não sou desse mundo. Eu sou de outro lugar. As coisas desse mundo vêm e vão e todas elas passam, mas as coisas pelo qual eu dediquei a minha vida jamais passarão. As coisas que estou juntando aqui, ladrão não rouba, traça não destrói, pois são tesouros celestiais que Deus preparou antes mesmo da fundação do mundo para mim e para você, se você crer.
Deus tem um plano individual para a tua vida, mas ele só vai se encaixar quando você se encontrar nele. Essa mulher samaritana, quando encontrou Jesus, encontrou aquilo que não encontrou no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto marido. Não encontrou nem como amante. E eu digo para você, porque ela encontrou o seu propósito. Quando Deus fez os peixes, ele falou para a água. Quando Deus fez as aves do céu, falou com o vento, com o ar. Quando ele fez os animais terrestres, falou com a terra. Mas quando Deus fez o homem, ele falou consigo mesmo. Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Sabe por quê? Um peixe só encontra o seu grande potencial quando está na água. O peixe fora da água. A palavra já diz. Um leopardo pode até saber nadar, mas o potencial da sua velocidade é quando ele está na terra. Uma galinha ou uma águia pode até parar na terra, pousar aqui e ali, mas o potencial dela é quando ela está no ar. E o homem pode estar no mundo, o homem pode habitar nesse mundo, o homem pode sim ter planos, ter sonhos, mas o seu potencial, a sua satisfação, só é encontrada quando se encontram em Deus. Quando se encontram dentro. Quando você se encontra a imagem e semelhança de Deus. Você não tem que ser imagem e semelhança de um ator ridículo do Netflix. Você não tem que ser imagem e semelhança de um político A ou B, ou de um jogador, ou de um famoso, ou de um rico. Você foi chamado para ser imagem e semelhança de Deus. Então a opinião dessas pessoas não importam. Se elas soubessem o que faz a vida, não terminariam todas se matando, drogadas e dopadas. Mas o meu rei vive e vive para sempre. Coloque-se de pé. Essa mulher encontrou satisfação plena. Essa mulher encontrou satisfação plena quando foi encontrada por Deus. E agora saiu em busca da vontade de Deus na sua vida. E de uma meretriz virou uma missionária. Você quer encontrar o seu propósito na vida? Então eu convido você a se esvaziar. Se esvaziar como João Batista. Se esvaziar nos seus desejos. E eu vou me esvaziar. Pra você, tudo em mim. Para ir para a escola. E aí eu ia para a escola, meus amigos tinham um Nike Shop diferente para cada dia. Eu também não tinha muito acesso à saúde, então eu tinha um canal lacrimal entupido, saíam umas remelas dos meus olhos. E todo dia eu tinha que ficar limpando e quando menos esperava estava cheio de pus verde na minha cara. Eu também tenho renite, então eu ficava espirrando 24 horas por dia, meu apelido era banho bem. E Deus me deu essas duas tatuagens na cara, no lugar da sobrancelha. E eu pesava 59 quilos, com a mesma altura que eu tenho hoje, o cabelo no meio das costas. E uma cara recheada de espinho. Então, para aquele povo, irmãos, eu era um lixo intoxicado que morava no cincão, que ninguém
sair fazer prova. Eu era o contaminado, porque minha cara era feia, minha cara era cheia de pus. E eu ficava pensando que se um dia eu tivesse dinheiro, ou se um dia parasse de sair remela dos meus olhos, eu ia ser aceito por aquele povo, ou para aquela menina que um dia eu falei que gostava dela, e ela saiu gritando, falando que tinha nojo e vontade de vomitar, só de imaginar que um cara tosco como eu gostava dela. Então, passei a minha infância crescendo nesse ambiente, querendo ser aceito num bando de rico tosco, que se admirava por aquilo que o próprio pai comprou. E um dia eu pensei, quer saber? Eu vou ser engenheiro. Eu vou ser engenheiro, porque engenheiro vai ter tanto dinheiro que vai acabar a remela, vai acabar o banho, vai acabar, eu vou fazer uma cirurgia, e eu vou ter o respeito. Eu vou ter o respeito desses miseráveis. Esse era o desejo que tomou conta do meu coração. Orgulho e vaidade. Calar a boca de um bando de animal que me ofendeu desde a 3ª série até o 3º ano do ensino médio. E passei naquela vestibular, passei em primeiro lugar no Unifil. Obriguei aquela mulher a botar uma faixa, parabéns, Mateus, o primeiro aluno do Unifil. Grande miséria, porque depois de tudo isso eu continuei desgraçado e infeliz. Infeliz. Porque eu nunca ia conseguir recuperar o respeito que eu achava que tinha que ter. Até um dia que eu decidi me esvaziar. Me esvaziar dessa porcaria, dessa ambição, dessa vingança, desse ódio, desse trauma, dessa vontade de ser aceito. E naquele dia que eu me esvaziei de mim mesmo, eu comecei a ser ganhado por Cristo. E de repente as coisas que eu não me importava começou a vir em mim, porque eu busquei em primeiro lugar vem de Deus. As espinhas sumiu, a remela dos olhos sumiu. Achei uma gata que gostou das taturana na minha casa. E um dia preguei no acampamento, dando meu testemunho. E por nada, de repente, eu tinha uma aprovação, respeito de todos. Os caras gostaram tanto da minha mensagem que começaram a me pagar para ir nos acampamentos, contar o meu testemunho. E agora eu entrava nos acampamentos de graça. De repente, alguém me chamou para ser pastor. E agora, irmão, 15 anos depois, o que eu não esperava, hoje eu tenho respeito, eu tenho admiração. Tem até gente doida para ficar no meu lugar. Mas é porque eu não me esvaziei de mim que fui ganho o que Deus tinha para minha vida. Irmãos, eu preguei essa mensagem a vida inteira, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Às vezes eu achei que eu estava pregando por fé. Mas agora fala do que tenho provado e visto. Não há nada melhor do que se esvaziar de si mesmo e ser cheio da graça e do amor de Deus. Eu quero que você abra a mão agora. Abra mão agora desses desejos insanos que tomam o seu coração. Mesmo esses que você tem orado, achando que é isso que vai trazer felicidade. Abra mão agora por um instante e tenha fé. Tenha fé de acreditar que Deus tem o melhor. Pare de acreditar um minuto, por 3 minutos aqui. Não que você sabe ou acha que sabe. Pelo aquilo que você conhece ou acha que conhece. Para que você, se esvaziando do seu entendimento, seja ganho pelo entendimento do onisciente de Deus. Aquele que tudo sabe, aquele que tudo pode, aquele que tudo vê. Tem pensamentos maiores, planos maiores que você nem sequer consegue sondar. Mas tem que alcançar pela fé. Tem que alcançar pela fé. Pela fé. Pela